Olá a todos, estamos aqui de volta. Eu sou Ana Cristina, da Sala Blue Violet, a sala digital do site Vamos Meditar, com César, que na verdade vai estar comigo numa nova série chamada Caminhando no Dharma. Nós vamos estar conversando todos os dias, não, a cada dia, né, que a gente se encontrar, sobre um tema da vida cotidiana, tendo a visão do Dharma. O César é uma das pessoas que eu conheço que mais tem uma profundidade sobre a parte um pouco mais dos ensinamentos budistas, e ele vai estar com certeza, além da experiência pessoal dele, trazendo muito conhecimento para todo mundo. Então eu queria dar as boas-vindas, né, para você que não é mais um convidado, você na verdade é o meu parceiro, né, nessa jornada. E o tema que a gente escolheu para falar hoje é sobre a paz. Hoje é o Dia Internacional da Paz e era um dia muito importante para uma pessoa que era muito querida da gente, que era o Lama Gangchen Rinpoche. Então, a gente escolheu esse tema para ser o nosso primeiro assunto do Caminhando no Dharma. César, você gostaria de começar falando um pouquinho, que a gente já estava conversando? Obrigado, Cris. Bom dia. Obrigado pelo convite, obrigado por me considerar para a gente trocar essas ideias. Eu acho que é muito importante a gente promover diálogo entre os buscadores de conhecimento espiritual. A troca de experiências, ela com certeza é muito enriquecedora. Bom, Dia Internacional da Paz. Fecha os olhos. Quem que a gente lembra de uma proposta de paz, né? Lama Gangchen. Eu acho que essa mensagem de busca pela paz, ela é um jeito muito gentil de se apresentar a busca por um crescimento espiritual. A gente, sempre que Lama Gangchen propõe essa busca pela paz, ele está propondo, na verdade, um desenvolvimento espiritual muito sério. Eu reconheço dessa maneira, né? E eu me lembro muito de uma frase dele, para a gente já começar, com uma frase muito profunda, que é: a busca pela paz começa por dentro, é uma busca interior, a gente não tem que buscar por fora, que na verdade isso já é um ensinamento de Buda Shakyamuni, né? A felicidade, a busca pela felicidade, ela não vem de fora, ela vem de dentro, e a felicidade e a paz, na verdade, é a mesma coisa, né? A gente só está trocando os nomes. Então, eu acho que por todos os anos que Lama Gangchen Rinpoche passou pelo mundo, dando ensinamentos para o crescimento espiritual, na verdade, nada mais era do que mostrar a necessidade que o mundo tem de busca pela paz. E como a gente precisa se pacificar primeiro por dentro, né? Eu entendo que quando a gente se reconhece no momento de dor, no momento de sofrimento, em outras palavras, a gente está num momento sem paz. A gente está num momento de conflito de pensamentos, de conflito de emoções. E é o primeiro momento de acalmar a mente, na verdade, é de pacificar a mente, né? Você veja que esse turbilhão de pensamentos e de emoções, eles removem um estado de plenitude, mas que também tem muito a ver com a paz, né? Se a gente tenta buscar alguma imagem de conflito, exatamente como, fazendo uma analogia, como um copo com água borbulhando, com ondas, com imagens conflituosas ali. Então, eu gosto muito dessa analogia de imaginar a mente como a borda ou a superfície de um lago ou de um copo de água, e ela está toda revoltada, toda em movimento, sem controle, e a busca pela pacificação dos pensamentos também é isso, né? Essa semana que eu estou participando do dia de hoje, da atividade Amanhã da Paz, perguntaram para a gente qual que era a nossa definição de paz, né? E isso me fez ficar muito pensativa, porque para mim deveria ser uma coisa muito fácil, até porque enquanto todo mundo buscava felicidade, né, nessa onda da meditação, nessa onda de ensinamentos diversos, todo mundo fala muito da busca da felicidade,
E para mim isso sempre foi muito estranho, porque a minha busca sempre foi por paz, né? Talvez porque o meu interior tenha sido sempre muito tumultuado, né? Você foi a primeira pessoa que falou alguma coisa que ressoa, né? Para mim, a felicidade é a paz, né? Que a paz para mim é uma coisa de não precisar de nada, né? Essa coisa de não precisar querer nada, de tá tudo bem, tá sempre tudo bem, né? E que é uma imagem que eu tenho muito de Lama Ganche, muito, né? Da pessoa que está sempre em estado de estar tudo bem, estava sempre em estado de estar tudo bem, né? Eu estava te contando no começo que eu ajudei um período numa tradução de um livro dele, que na verdade não tem em português, que é o Choose Peace, né? Escolha a Paz. E esse livro foi para mim muito marcante, porque é um livro super fininho, vou mostrar, né? Um livro super pequenininho, mas a cada página dele eu me virava do avesso, que eu falava assim, meu Deus, como eu estou distante de ser essa pessoa que o Lama Ganchen tanto gostaria que a humanidade fosse, principalmente os discípulos dele. E ao mesmo tempo que isso aqui virou um caminho, me mostrou como eu estava distante disso, né? Como eu estava tão distante disso. E por quê, né? Por que que é tão difícil? Por que que você acha que é tão difícil a gente encontrar essa completude, encontrar essa falta de esse estado de não precisar, de não querer, né? Eu acho isso interessante, né? Pela minha observação de mim mesmo e do ser humano em geral, a gente vive numa dicotomia, né? De bom e ruim, de extrema felicidade descompensada e tristeza muito profunda, e vagando entre extremos. E eu entendo que essa busca por paz, na verdade, é quando a gente encontra a paz em tudo, né? A paz está em todos os fenômenos, a paz está em todas as ações. E ela é um equilíbrio entre essas duas coisas, né? O bom e o mal está presente em tudo, né? A parte difícil e a parte fácil tá presente em tudo. A gente precisa, na verdade, se reconectar com uma educação de perceber a paz nas coisas. Quando você diz isso do tá tudo bem, do Lama Ganchen, eu lembro quando ele sentava no trono e ele falava, né? Boa sorte, né? E aquelas palavras que estava tudo bem, que passava essa segurança, porque na verdade a gente não vai conseguir remover o conflito, a gente precisa encontrar a solução que já está dentro da gente, né? E quando a gente já tem a solução, não tem por que ter preocupação. E quando a dificuldade não tem uma solução imediata, também não tem por que ter preocupação. Então, na verdade, está tudo bem. A gente que não quer perceber que está tudo bem. Então, essa busca pela paz, na verdade, a gente não está buscando algo que não existe, está tentando trazer um fenômeno de fora. A gente está tentando, na verdade, olhar aquilo e perceber que a paz está ali. Não sei se você vê dessa maneira, mas eu sinto muito isso, né? A paz, ela é uma característica própria das coisas, dos fenômenos. A gente precisa educar o olho para perceber isso, né? Isso que você está falando me lembra um outro ensinamento que foi um dos últimos que eu realmente consegui entender de Lama Ganchen. Porque ele sempre falou muito de tudo com paz, né? Paz com tudo, tudo com paz, palavra de paz, trabalho de paz, comida de paz. Mas quando ele disse, num determinado momento, que como nós estamos usando os nossos sentidos com paz, né? Como que nós estamos usando a visão? Era uma forma pacífica, amorosa, ou era uma forma discriminativa, negativa, né? De julgamento, raivosa, como a gente está usando a audição, como a gente está usando o paladar, o tato, né? É com amor, né? É com compaixão, é com paz, né? É sim essa necessidade de que seja diferente, né? Quer dizer, essa parte fui já eu que fui elaborando em cima das palavras dele. Mas isso me marcou demais, porque realmente eu que trabalho com meditação, e a gente ensina tanto essa questão da conexão com os sentidos, como através de sentidos a gente capta todas as experiências, como a gente decodifica isso,
né? Automaticamente numa emoção que pode gerar um sentimento, né? E como a gente interage no mundo através disso. E a gente não filtra já de cara esse momento de como eu estou olhando a gente aqui, né? Como eu estou escutando as coisas que você está falando. É com abertura, é com acolhimento, com receptividade, ou é querendo saber o que você vai falar para eu falar depois, entendeu? Ou se é para estar conflitando ou estando de acordo com o que eu acho. Então, assim, e tudo isso simplesmente entram pelos nossos sentidos, né? É Com o que eu certeza. ouço, o que eu vejo, é tão simples. Eu percebo que a gente tem uma armadilha para esse pensamento conflituoso, esse pensamento de antipaz. A armadilha é o hábito de ter um pensamento discriminativo, como você falou. Então, quando a gente vê alguma coisa, imediatamente a gente tem que encaixar essa coisa dentro de um padrão de bom, ruim ou indiferente. E geralmente esse bom é muito bom fora da realidade ou muito ruim fora da realidade ou indiferente que não faz a menor diferença mesmo pra gente. E isso com todos os sentidos, né? O que a gente escuta, o que a gente sente pelo olfato ou pelo tato, enfim. E a busca pela paz, na verdade, é a gente transcender esse pensamento imediatista, né? De querer classificar todas as coisas de maneira exagerada como muito boas e a gente precisa daquilo de uma forma surreal, ou muito ruins e a gente precisa se defender dessa coisa de uma forma surreal. E realmente tudo bem pelo sentido, é a nossa são as nossas portas de comunicação com o mundo exterior e com o mundo interior também, né? A gente tem um sentido mental, a gente tem toda a elaboração do pensamento, da memória, que vai se reconectando com outras memórias, outras experiências, e a gente vai reclassificando tudo isso. E uma coisa interessante, eu acho que está ali no título do livro, né? Escolha a paz. Mesmo que a gente não consiga fazer essa escolha imediata, querer escolher já é uma escolha, já é um grande passo dado, né? Você ter essa aspiração de busca pela escolha da paz já é um grande passo. E eu enxergo muito dessa forma, quando a gente está bem no começo dessa busca pela felicidade ou pela paz, a gente tem que fazer essa escolha, mesmo que num nível aspirativo, de conseguir se libertar da tendência imediata de querer classificar as coisas de forma exagerada. Ou seja, né, a aversão começa a surgir, seja ela porque eu estou ouvindo um barulho ruim, ouvindo uma coisa que não me agrada, eu posso escolher naquele momento não ter aversão, né? Eu posso escolher naquele momento a famosa paz ao invés da raiva. E daí isso me leva a uma outra coisa que tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje no mundo, né? Que muito do que nós vemos hoje no mundo, inclusive as queimadas, né, no Pantanal, na Amazônia, na nossa natureza, que é a essência da nossa vida, tem a ver com a nossa raiva interna, né? Fato. Na minha experiência, a maioria das raivas, digamos assim, né, surgem da falta de liberdade, da necessidade de se dessubordinar, né? Dessa coisa que me fala, eu não quero mais assim, né? Ou eu estou sendo obrigada a fazer uma coisa, ou eu acho que eu estou sendo obrigada a fazer alguma coisa que eu não quero, né? Então eu acho que a mais forte das raivas surge muito desse aprisionamento, né? Desse cerceamento da liberdade e que na maioria das vezes não tem ninguém nos impondo. Somos nós mesmos através do medo, né? O medo que a gente tem de ter coragem de fazer alguma coisa. E daí a gente usa isso, né? A raiva surge como um fator desmobilizador do medo. Essa é a minha experiência com a raiva, né? A principal delas. Tem algumas outras, mas eu acho que essa é a principal. E na tua opinião, de onde surge essa raiva? Eu entendo que a raiva é um mecanismo de defesa, né? Um mecanismo de defesa, infelizmente, não tão sábio, porque a gente busca agredir. Quando me perguntam, quando a gente está fazendo algum tipo de meditação e perguntar, mas qual delusão ou qual emoção aflitiva eu tenho que tratar primeiro? É difícil uma outra pessoa dizer, né? Porque a gente tem que ter esse auto-reconhecimento, mas se eu pudesse sugerir, eu sempre vou falar a raiva. Porque o impacto da raiva na nossa vida, ele é muito terrível.
Só que antes da gente tratar essa raiva, a gente tem que pelo menos ter o reconhecimento de si próprio como alguém que adota esse mecanismo raivoso como defesa, né? Muitas pessoas acham, mas eu não tenho raiva. Só que a gente vive a experiência, os reflexos dessa raiva todo dia. Como você bem pontuou, por exemplo, a queimada, né? A raiva dentro do entendimento budista, ela provoca ações que são violentas, beligerantes, e essa ação um dia vai amadurecer de uma forma violenta, com uma agressividade contra você. E mesmo que não tenha ninguém te batendo agora, ou te prendendo, a queimada do meio ambiente, da floresta, ela é um amadurecimento de raiva, né? Porque ela é uma agressão contra todas as pessoas. Então, a gente já pode reconhecer ali que em algum momento da linha do tempo da nossa vida, a gente se comportou de maneira raivosa. E eu enxergo exatamente isso. A gente procura, né, nesse momento que os sentidos discriminam as coisas, os fenômenos que a gente entra em contato como muito bom ou muito ruim, no momento que ela discrimina como muito ruim, na verdade ela está falando isso aqui pode me agredir, isso aqui está me agredindo. E aí a gente não escolhe a paz, a gente escolhe agir como a agressão do fenômeno contra a gente. E a gente vai entrando numa crescente, uma bola de neve de coisas difíceis, né? de comportamentos difíceis, que eles vão, em algum momento, amadurecer dessa forma. Esse medo, a gente pode observar até nos animais, né? Eu tenho gato, então quando eles ficam com medo de alguma coisa, a primeira reação que eles vão ter é dar uma patada no bichinho, ou no outro gato, ou em mim mesmo. Entendeu? Então, eu entendo que na verdade, é um mecanismo de defesa pouco hábil, né? Eu lembro quando a gente estava junto, né, na palestra do Geshe Pende, na Tibet House, eu cheguei a perguntar literalmente isso para ver o que ele falava. E ele confirmou, né, que a raiva só existe porque existe o medo, né? Sendo que o medo, eu acho que você estava até junto, você ouviu também, né? Sendo que o medo faz parte do sistema de sobrevivência. Então, de alguma maneira, a raiva ela sempre vai existir, né? Agora, também tem uma dosagem dessa raiva, né? E como a gente pode usar ela? Eu acho que a energia da raiva, talvez ela sempre exista, mas ela não precisa ser usada de forma violenta. Porque a gente está sempre muito acostumado a entender a raiva como violência, né? E se a gente começasse a entender a raiva como força para fazer alguma coisa, ao invés de violência, Exatamente. né? Esses dias eu estava numa livraria, eu olhei um livro de Sua Santidade Dalai Lama, que o título do livro era Sinta a Raiva. Aí eu falei, gente, mas como assim sinta a raiva? E eu dei uma olhada no livro e a proposta era exatamente essa, né? Não é a gente agir de uma forma violenta, mas é de uma forma energética. E no Dharma mesmo, né, no budismo, para quem não conhece, budismo tibetano, né, principalmente, que é onde a gente é mais a nossa praia, existem várias divindades iradas, né? E eu até Sim. queria que você falasse um pouquinho, né? Porque essa coisa da divindade irada não é tão simples assim, né? As pessoas olham aqueles seres, né, pintados, parecem que eles são, né, aqueles demoninhos, mas eles têm toda uma função muito importante para eles serem divindades iradas, eles têm que ser muito puros, né? É, Porque eles estão entrando dentro de uma frequência e de uma vibe para te ajudar com as nossas próprias, né, os nossos próprios inimigos internos, sem se identificar com isso, sem se espelhar isso. Então tem que ser muito puro. Você pode falar um pouquinho sobre essas divindades? Eu acho é bem bacana maravilhosa isso. essa pergunta. Eu estava me pensando, questionando sobre isso esses dias, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi uma divindade irada, eu vi numa tanca, que é uma pintura tibetana, né? No algodão. E eu fui pesquisar mais e querer entender sobre isso. E essa parte que está pintado na tanca, os tibetanos chamam de espelho, porque na verdade ele está refletindo o nosso próprio potencial iluminado. E é engraçado como o budismo tibetano lida com as emoções, né? Porque não é errado ter desejo, né? O desejo de beneficiar os outros é desejo. O desejo de evoluir espiritualmente é desejo. O problema é você ter um desejo inábil, uma tensão imprópria em O cima desse apego, desejo, né? um apego, um agarramento sobre isso. Como não é errado você ter raiva,
O problema é você ter uma raiva exagerada que vai buscar prejudicar um outro ser. E quando você olha para uma divindade irada, a gente, talvez por causa de uma educação cultural, a gente pensa, nossa, isso é ruim, né? Porque a gente está acostumado que dentro de uma educação social, o bom sempre vai aparecer com uma carinha, né, clarinha e tranquilo. Geralmente uma divindade irada tem uma cor escura. E na verdade tudo isso está dentro da gente, os dois estão dentro da gente. A A gente gente está tem que acostumado com santos, né? Os ícones de Exato. santidade e ícones né, de demônio, digamos assim, né? E que são Exatamente essa são formações mentais, culturais, né? A gente, às vezes, através disso, se afasta muito, né? Essa impressão faz com que a gente se afaste muito da verdade sobre aquilo, muitas vezes, né? a educação que a gente recebe, ela é maniqueísta, né? Ela procura polarizar as coisas como um totalmente bom e totalmente ruim. Não é bem isso que acontece, que a gente vê na prática. Então, essas divindades iradas, elas estão propondo exatamente a energia da transmutação. É transmutar, é transformar a energia da raiva imprópria, da raiva que busca prejudicar, para um nível de raiva de força, de energia, de que não mede esforços para beneficiar nenhum ser. Essa seria mais ou menos a explicação mais fácil da gente compreender nesse momento, né? E também a gente poderia observar que um guerreiro ele pode estar guerreando ou lutando pela paz, né? Isso é uma coisa até comum a gente falar um guerreiro da paz, embora a guerra seja algo difícil, algo conflituoso, mas também faz parte desse processo de escolha pela pacificação. Às vezes a gente precisa dessa energia de falar, aqui é o limite, né? Porque, às Então, vezes, a guerra é simplesmente isso, uma escolha, né? sim. Né? O que a Às gente vezes não chama de sempre, né? guerra interna, muitas vezes é só uma escolha, né? Eu encontro sempre pessoas que, em momentos conflituosos, e é muito difícil para a pessoa entender que ela está escolhendo aqueles pensamentos porque ela está completamente identificada com eles. É muito difícil a pessoa entender que ela não é os pensamentos, que ela não é as emoções que ela está sentindo, né? Porque isso, normalmente, a gente cria a nossa identidade, a gente baseia a nossa identidade nessas coisas, né? E mesmo assim, é difícil nós entendermos que nós estamos escolhendo aquilo, que a nossa escolha poderia ser: eu largo isso, né? Eu escolho outra coisa. E eu acho que essa seria uma forma de guerreiros de paz bem saudável, né? Fazer boas escolhas, né? A gente não precisa ser guerreiros que brigam por uma ideia, né? Eu acho que, pelo menos as pessoas que estão no caminho, eu acho que já passou do tempo nessa história de brigar por uma ideia, né? Eu vou compartilhar, peço licença para compartilhar uma experiência própria. Assim que eu me formei na faculdade de Direito, né? Você tem aquela ideia do advogado combativo. E eu quis entrar para um ramo ativista, de falar, olha, eu vou defender um direito com unhas e dentes. Isso me fez muito mal. E eu vi que quando a gente tenta defender com esse apego, né, vai embrulhando uma emoção com a outra, né? É a raiva exagerada com apego por uma ideia que também está muito exagerado, e a gente vai fazendo uma trama muito complicada. E a gente percebe que nessa roda social de oprimido e opressor, quando você não tem a escolha pela paz, o oprimido vai se tornar o opressor, já diria o grande Paulo Freire, né? E isso é muito complicado. Um ativismo de paz, ele não é um ativismo beligerante, ele não é um ativismo que está interessado em sobrepor a sua ideia sobre o outro. O ativismo de paz, ele é um ativismo que busca diálogo, que busca, ao mesmo tempo que você quer expor a sua ideia, você está totalmente aberto para ouvir. E isso é um grande ensinamento de Lama Ganti, né? Porque a gente vê que, dentre vários mestres budistas, ele foi um que optou por fazer esse diálogo até interreligioso. E ele sempre estava muito aberto para ouvir também, aberto para ouvir as pessoas. Isso eu aprendi, eu acho que eu aprendi um pouco com ele. De sempre que a gente tem uma ideia para expor, também está totalmente aberto para ouvir. Eu acho que é uma grande dica para o ativismo de paz, para o guerreiro de paz. Ele está disposto também a receber, a entender por que o outro lado está defendendo aquela ideia. É que, em termos ideológicos, né, eu percebo muito.
que é como se fosse realmente uma defesa de território, né? A gente, sem perceber, mesmo que conceitualmente, está sempre defendendo territórios. Então, se o que eu digo está errado, e se eu admito isso, o que será de mim, né? Então, para a gente também escutar, a gente tem que estar disposto a entender que isso é uma bobagem, né? Que eu posso estar errado, e tudo bem. Se eu estiver muito apegado ao que eu acho, e que se a minha identidade falar assim, se o que eu acho der errado, que será de mim, daí dançou, né? Daí a coisa fica difícil. E a gente vê muito os movimentos tribais acontecendo hoje, principalmente nas redes sociais, né? Porque ninguém está se vendo, né? Então é mais fácil. Esse comportamento tribal que a gente não aprendeu a fazer separado, né? Porque historicamente tribos são feitas para conquistar território ou defender território, né? E a gente está vivendo um momento onde centenas, milhares de anos de história precisam ser mudados, simplesmente isso. Como é que a gente consegue mudar isso? O budismo dá alguma dica aí para gente? Eu acho assim legal isso, né? Tem uma frase do Buda que ele diz o seguinte: não se apegue a nenhuma doutrina, nem mesmo as budistas. Não se apegue, né? E nesse movimento de interlocução de tribos, né, de ideias, a gente tem que, eu pelo menos acho que a gente tem que procurar muito mais as nossas similaridades do que as nossas diferenças, né? Quando a gente começa a fazer, de novo, volta lá para os sentidos, né? Agora a gente está trabalhando com sentido mental, com pensamento. A gente entra em contato com uma ideia, a gente vai classificar essa ideia como totalmente boa, totalmente ruim ou totalmente indiferente. Se a gente faz uma escolha de paz, de começar a perceber que esse totalmente, esse extremo, ele é ilusório e que a gente pode pacificar essa classificação, pacificar esse pensamento conceitual, e buscar dentro dessa ideia que está sendo proposta o que ela tem de parecida com a minha, é uma grande chave. Pela minha experiência, e eu vejo isso acontecer bastante, movimentos sociais minoritários, eles estão procurando o que eles têm de similar, né? Você vê o movimento feminista, uma parte dele, né, procurando ali similaridades no movimento racial, por exemplo, de igualdade racial, para promover o bem dos dois. Então, você acaba promovendo a mulher negra, entendeu? Ou a pessoa LGBT negra, porque são as coisas que você tem de similar. Porque se a gente começar a procurar só as diferenças e falar, olha, mas os negros estão totalmente certos e a mulher branca não vale, aí você começa a entrar numa outra onda, você começa a entrar dentro desse ciclo que fez você próprio sofrer, né? Então, hoje em dia, com as redes sociais, eu passei por uma fase também que era, nossa, eu estou vendo um comentário aqui que agride o meu direito, vou lá contestar essa pessoa. E aí eu comecei a perceber que isso não vai mudar, né? Quando a gente está falando dentro do ativismo, e isso pode ser até pelo ativismo de paz, uma boa parte do momento, das vezes que a gente está falando, a gente não está convencendo outras pessoas. A gente, na verdade, está mostrando para quem já pensa com a gente que ela não está sozinha. E assim, é uma coisa engraçada, né? Que usando o raciocínio que eu vi algumas vezes, né? Tanto de Lama Gancho como de Lama Michel também, né? A pessoa pensa daquele jeito porque ela pode, e cabe a mim respeitar a existência dela. Ela pode existir, ela tem o direito de existir tanto quanto eu, né? Então, mesmo que seja uma coisa que eu discorde plenamente, né? Ela tem o direito de existir tanto quanto eu, né? E esse é um caminho muito corajoso, né? De aceitação. Nesse livro agora eu vi uma frase, né? Se você aceita a sua vida, as experiências e situações da sua vida, é mais fácil de fazer a paz interna. E eu acredito plenamente porque o que eu percebo é que o que traz sofrimento para a gente é o apego ao sofrimento. A gente prolonga o sofrimento através do apego que a gente tem. E esse apego, ele se transforma numa dor, de dor em raiva, né?
Eu que acho vira uma dor engraçado pior isso. ainda. A raiva é uma dor que a pessoa não sabe, mas é pior ainda, porque ela vai ressecar a gente, né? Esse calor vai ressecar e a gente vai virar um deserto. E deserto não tem vida, gente, né? É muito matemático, mas a gente não consegue enxergar essa lógica, né? A minha escolha pela raiva vai me levar para o deserto. E a hora que eu me sinto sozinho, muitas vezes eu me sinto abandonado, mas eu não percebo que fui a primeira pessoa a abandonar, né? Eu fui a primeira pessoa a me desertificar, né? Se é que existe essa palavra, né? E esse lugar é muito difícil, é muito duro, né? É uma boa analogia que você fez, né? Esse processo de tornar tudo árido, né? Que a raiva faz é a mesma coisa que o fogo está fazendo com o Pantanal. Ela está destruindo as possibilidades, né? A raiva faz muito disso. Eu acho, queria destacar uma coisa que você falou, que o budismo ele faz essa proposta, né? A proposta de busca pela paz, ela começa primeiro numa proposta de pacificação do pensamento, né? Antes da gente querer aplicar realmente a paz propriamente dita. E aí a gente entra nessa da gente parar de classificar tudo de uma maneira tão exagerada através dos nossos sentidos, é o primeiro passo. A outra coisa é que o budismo sempre propõe um caminho equilibrado, um caminho do meio. Então, a aceitação, ela também ela é um equilíbrio entre a revolta completa e a identificação com o sofrimento. A gente simplesmente não está fazendo nenhum julgamento. É um comportamento resiliente. A gente observa sem julgamento. E, Explica melhor essa história das polaridades, que eu acho bacana. do pensamento conceitual, você diz? Da gente Tipo observar um assim, da fenômeno? versão extrema para como é que você faz esse caminho do Eu meio? vou usar Porque isso é uma um exemplo mágica, bem né? Caminho do meio clássico. é mágica. Exatamente. Vou usar um exemplo bem clássico, eu escuto vários lamas falando sobre isso, que é quando a gente conhece um namoradinho ou uma namoradinha nova. Então a gente olha para aquela pessoa e exagera todas as boas qualidades dela. Por quê? Porque o nosso ego precisa. O nosso ego quer projetar. Esses dias eu vi uma frase de uma música da Marília Mendonça, que eu falei, gente, isso aqui é um ensinamento de Dharma puro. Que ela falava o seguinte, eu me apaixonei pela versão que eu criei de você. Mas sim, mas o tempo todo a gente está fazendo isso. A gente está se apaixonando por versões que a gente mesmo cria. Isso não existe no mundo real, entendeu? Então, quando a gente conhece uma namorada ou um namorado novo, a gente exagera todas as boas qualidades. Ah, essa pessoa é linda mais que demais, ela é inteligente mais que demais, ela é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Isso tudo porque o nosso ego está precisando dessa parte que a gente não está encontrando dentro da gente, então a gente projeta nos outros. No primeiro momento que essa pessoa faz algo que nos desagrada, aí a gente transforma esse Deus num demônio. Essa pessoa é horrível, ela é totalmente ruim, ela é totalmente malvada. Nenhuma das duas projeções são reais, né? Os nossos sentidos nem tiveram São contato com projeções, isso. né? A palavra já São, diz, são projeções. exato. Os nossos sentidos tiveram contato com uma coisa que talvez fosse o mais aproximado dela, mas a nossa mente confabulou tudo isso. E essa é a primeira escolha por não ter paz. É quando a gente faz esse pensamento exagerado. E a gente tende a fazer isso o tempo todo, né? Ou a gente ama demais, ou a gente detesta demais, com uma A força gente cria incrível. histórias, né? Faz novelas e fica enredado na própria história, né? É como se a gente Exatamente. quisesse ir para o bem e para o mal, né? Porque quando a coisa vira para o mal também, é o mesmo enredamento, né? Exatamente. Então, como é que a gente consegue trazer clareza para tudo isso? Uma das técnicas que eu uso é tentar desconfiar dos meus sentidos. Perfeito! Mas será que é isso mesmo? Eu acho que dentro desse caminho causal, gradual, é uma boa técnica. Ah, será que eu estou vendo? Será que, por exemplo, comprar coisa, né? Às vezes eu estou entrando dentro, eu gosto muito de comprar livro, então eu entro dentro do site da Amazon, aí eu começo a ver vários livros. Mas será que eu preciso mesmo? Será que esse livro tem essa informação que eu estou achando que eu estou? Porque às vezes eu compro um livro, eu leio 3 páginas e deixo ele na estante. Porque isso foi uma criação da minha cabeça. Eu não precisava disso tudo, né? E então, esse de desconfiar, por exemplo, às vezes eu estou fazendo meditação e começa a ter um barulho. Mas será que esse barulho está realmente me atrapalhando?
Será que não tem outros barulhos acontecendo e eu consigo me concentrar mesmo assim, né? Então, é tudo uma questão da gente começar a pôr à prova a crença de que os nossos sentidos estão sempre governando a gente, não a gente governando os sentidos, né? Eu, pelo menos, tenho feito isso e acho que tem funcionado. Essa história dos barulhos, quando a gente medita, é uma coisa que eu até coloquei no meu livretinho em presença, que você deve ter visto, né? Porque eu sei que você leu, que é a história do barulho às vezes está sempre lá, e você só presta atenção nele a hora que você não quer que ele esteja lá, né? O barulho sempre esteve lá, só que a hora que ele está atrapalhando a sua meditação, você resolve reparar nele, ele vira objeto de aversão, né? E realmente é tudo em cima das nossas necessidades, né? Você acha que essa coisa que é meio inerente do ser humano, de olhar para as suas necessidades o tempo inteiro, que é normal, né? Porque, em teoria, também tem um pouco de sobrevivência nisso. Normal, pero não mútuo, tem a ver com como a gente constrói a raiva no nosso mundo interno? Olha, na verdade, eu acho que sim, faz parte, né? A gente primeiro tem que se reconhecer dessa maneira, né? Não adianta a gente buscar esse ideal de paz sem se reconhecer como uma pessoa que se auto-perturba, que faz essa autossabotagem, né? Adorei É, é, auto-perturba, viu? Adorei. porque isso vai casa muito com o que você falou. O barulho sempre esteve lá. Não é o barulho que está te perturbando. É você que está se perturbando com o barulho, na verdade, né? Essa busca pela sobrevivência, ela é saudável. E ela vai ser sempre saudável. O problema é quando a gente começa a se auto-perturbar na busca pela sobrevivência. E é a gente que está Perfeito. criando o problema. Eu acho que mecanismo de sobrevivência, se não fosse bom, a gente não tinha, né? Exato. Agora, como a Exatamente. gente usa ele, é outra questão. O que você gostaria de falar para a gente ir encerrando? Tem alguma ideia que você queria passar para as pessoas, gostaria de passar para as pessoas, de como cultivar mais a paz interna? Quer dizer, a gente já deu várias Eu acho, dicasinhas, né? eu Mas, acho que eu vou destacar disso que a gente falou, a busca pela paz em geral como uma escolha, sim. E mesmo que a gente não consiga fazer essa escolha imediata, ter uma aspiração por fazer essa escolha já é um grande passo, já é uma escolha. A busca pela paz exterior, ela está muito relacionada com o interior, e eu enxergo como a primeira coisa é a pacificação desse pensamento que julga tudo, né? A pacificação, essa desconfiança dos sentidos e tentar encontrar um equilíbrio no nosso julgamento. Tentar buscar um pensamento, uma linha de raciocínio que equalize as coisas e que não separe as coisas em grupos tão distintos. Eu acho que isso já resulta num comportamento mais pacífico. E aí, na hora que a gente se engendra nesse caminho de pacificação dos pensamentos, de pacificação das classificações, que a gente no budismo chama de equanimidade, a partir desse momento, a gente vai acabar atraindo um mundo mais pacífico. Se várias pessoas fizerem isso, várias pessoas multiplicarem essa ideia, eu tenho certeza, eu tenho convicção de que a gente vai encontrar uma pacificação social num período de tempo mais curto. Eu tenho essa fé. então, você falou uma palavra agora que eu gosto muito e as pessoas falam muito pouco, que é a equanimidade, né? As práticas de compaixão em meditação têm sido muito faladas e muito usadas, mas pouco dito essa palavra equanimidade, que para mim sempre foi o cerne da prática de compaixão. É aquilo que equaliza, que fala nós somos todos iguais, né? Eu tenho essa visão que ninguém é melhor do que ninguém, né? E eu acho que talvez a prática da compaixão seja uma prática que ajude muito a gente ter esse olhar de equanimidade, essa visão de equanimidade. Mas eu acredito que a humildade, né, que seria a coisa mais próxima em termos de virtude, se a gente falar em virtude, que traga essa visão da equanimidade, essa qualidade da
equanimidade. Porque, como diz o Lama Michel, né, o humilde é aquele que não se acha nem melhor, nem pior do que ninguém, né? Porque se ele achar que tem gente melhor que ele vai se achar melhor que alguém. E daí dançou a humildade, né? Mas eu acho que realmente a verdadeira humildade, que não tem nada a ver com ter mais ou menos dinheiro, né, e sim com uma certa simplicidade, eu acho que está mais próximo da simplicidade do que outra coisa, é uma virtude muito difícil, né, da gente atingir, né? E, na verdade, ela acaba que fere mais a gente mesmo, a falta de humildade fere mais a gente mesmo do que o outro. Porque é tão mais simples, né? A gente achar que todo mundo igual. Não é mais simples? É mais fácil, né? Esse Simplifica um processo de monte. equalização, né? É um Esse processo de processo de equalização. equalização, quando você remove os extremos, o que fica é a compaixão, o que fica é a equalização, o que fica é a humildade, né? O que fica é virtude. É. E é engraçado que no meu último curso, em vez de dar a prática de body scan, eu resolvi dar do sorriso interior, que a gente vai percorrendo os órgãos internos e como fica claro para as pessoas que por dentro nós somos só um bando de órgãos, né? A gente é carne, osso, pele, órgãos, não tem nada que diferencie de fato. Mas às vezes uma prática assim consegue demonstrar esse tipo de coisa, né? Que eu nada mais sou que um monte de partes e eu fico me dando valor para baixo ou para cima, né? E eu sou basicamente isso, né? Existem talvez algumas, eu acho que sem querer puxar a sardinha, mas já puxando porque é uma verdade, a meditação, né? Tem vários caminhos de meditação que são práticas para a gente trazer todas as qualidades que você falou, né? Que a gente comentou aqui. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre a paz no dia de hoje? Além de Muita coisa. desejarmos um dia de paz para todo mundo, né? Que a gente comece a plantar essas sementes de paz no mundo. Muita coisa pode ser dita, né? Mas é, eu vou insistir um pouco nessa ideia da equanimidade, da gente conseguir trazer para a mente um pensamento, uma linha de raciocínio mais ligado com a realidade e procurar esse diálogo que busca as similaridades e não as diferenças, né? E eu acho que isso planta uma semente que floresce uma árvore cheia de frutos com muitas outras sementes e a gente consegue multiplicar. Eu tenho convicção nisso, então eu vou insistir nessa ideia. Eu fecho com você. Sinceramente, eu fecho com você, né? A gente perdeu muito o contato com os sentidos. Tem muita gente que não consegue sentir, apesar de sentir. Mas o sentimento ele é bom para a gente aplicar essa lógica que você está falando, né? Essa visão prática da realidade e não para a gente entrar na dança das nossas dores ou das nossas, como você diz, né? A história do namorado novo, da namorada nova, né? Não para a gente entrar nas histórias da nossa mente, mas olhar as coisas como elas são e aplicar o discernimento em cima delas, nos ajuda a trabalhar essa questão que seria o jogo da aversão e da atração, né? Para a gente ter uma mente mais caminho do meio, mais equilibrada e mais equânime. Com certeza. Certo? Eu achei aqui mais uma frase que eu queria encerrar, mais uma frase desse livro de Lama Ganchen. Você pode perder muitas coisas na vida, sua família, seu negócio, dinheiro ou saúde. Estas são experiências difíceis, mas não são realmente problemas. Problemas somente vêm para você quando você perde a sua paz interior. E Lama Ganchen tem o dito, certo? Um bom dia de paz para todo mundo e que a gente comece hoje a plantar as sementes da paz, fazendo escolhas melhores. Ok? Até o próximo encontro, César. Super obrigada. Obrigado. E a gente vai ter uma série de encontros desse
que a gente vai estar dividindo dessa maneira as nossas experiências com o budismo e com as situações do dia a dia. Até o próximo.